Então vamos lá, né? 7h17. O tema da nossa live de hoje, pessoas, boa noite a todos, 21 pessoas. O tema da nossa live de hoje é aborto. Então, o que eu quero que vocês primeiramente tenham? Mente aberta. Nós vamos aqui conversar sobre o aborto na visão espírita. Ponto. Ana, eu tenho uma posição. Respeito o seu posicionamento. Ana, eu acredito de uma outra forma. Respeito o seu posicionamento. Mas o que eu vou passar para vocês hoje é o posicionamento do aborto segundo a doutrina. Então, eu vou passar para vocês da forma com que a doutrina nos passa, da forma com que lá no Livro dos Espíritos, né, que é a nossa base, da forma que tudo começou a ser falado a partir de lá, tá? Então, aqui não se trata, nós não vamos tratar aqui, Ana, a mulher tem direito ao corpo, a mulher tem direito de ser mãe ou não. Nós não estamos entrando nessa seara. Nós vamos entrar na seara o seguinte: o direito à vida do feto. O direito à vida é um direito inalienável, né, a todos nós. Então, nós vamos partir da premissa do feto, dessa vida que está ali já pré-concebida, né? Nós vamos conversar sobre ela, vamos passar aí pela doutrina e vamos conversar depois, né, sobre a visão geral e sobre o que eu, né, a partir de tudo que for levado para vocês, aquilo que o meu entendimento, tá? Não sigam o meu entendimento, né? Eu vou falar o meu entendimento, por quê? Porque eu, mediante a vocês, às vezes vocês ficam aguardando o meu entendimento, né? Mas o que eu sugiro a vocês é seguirem aquilo que diz a palavra, que diz o Livro dos Espíritos, passa por Evangelho, aquilo que Jesus Cristo deixou pelo mundo. Porque nós, homens, nós somos falhos. Eu sou falho, vocês são falhos, mas quando a gente utiliza-se da palavra, a gente tem menos chance de errar, tá bom? Então vamos lá, aborto na visão da doutrina espírita. Então o que é o aborto, né? Então nós vamos começar falando aqui do aborto provocado, do aborto que ele é feito de uma forma intencional, ou seja, né? Eu estou gerindo uma vida e não desejo aquela vida, vou recusar aquela vida, né? Então hoje, mais uma vez, eu fiz, né, todo um escopo aqui, pegando lá da doutrina para trazer para vocês, né, para vocês verem aí que as coisas que a gente vem e traz, a gente não está inventando, está lá na doutrina, né? E a doutrina, ela precisa ser seguida, que o médium dê opinião, mas que, né, a doutrina é em primeiro lugar. Então, quando uma gravidez é interrompida intencionalmente, né, se interrompe um ciclo programado por ambos, né? Ou seja, antes da gente vir para a Terra, né, nós já temos todo um acordo. Se vou ter filho, se não vou, quem que vai vir para ser meu filho, quem que não vai, etc e tal. Quando entramos nessa seara da vida, da gravidez, né, e você a interrompe de uma forma intencional, né, você então rompe também com aquele pacto que você fez, aquele determinado espírito, seja ele quem for. Provavelmente aí um conhecido, né? Geralmente um conhecido seu ou alguém que você precisa sanar alguma coisa. É um conhecido, né? Não é um ente querido dessa encarnação, mas um conhecido de longas datas, vamos dizer assim, para que possa ficar de uma forma mais ampla, né? Então, e o que a gente deixa claro também é o seguinte: não é só a mãe que é responsabilizada pelo ato de abortar. O pai é responsável pelo ato de abortar, aquele que conduz a situação é responsável
e aquele que pratica, ajuda a praticar o ato também. Ou seja, todos aqueles ali envolvidos têm-se então culpa. Ou indo mais adiante, todos que estão ali têm dolo. Cada um na sua proporção. Ana, como assim cada um na sua proporção? Vamos supor, se uma mãe resolve abortar sem a anuência do pai, pode-se saber que a culpa nesse caso recai diretamente sobre quem? Sobre a mãe, visto que a mãe foi fazer um procedimento, mas o pai nem tinha ciência, né? Então, beleza. Então agora a gestante vai praticar esse ato, mas com a ciência do pai, com a ciência de fulano, com a ciência de ciclano. Então, todos ali são responsáveis pelo ato. Foram coniventes, né? E tiveram ali a sua coparticipação. Então, cada um, na sua cota parte, irá responder por esse ato. O que nós jamais possamos esquecer quando nós nos tratarmos de qualquer assunto advindo à espiritualidade, é a questão do ato, uma consequência. O ato, nós não somos obrigados ao ato, mas nós somos prisioneiros das consequências, tá bom? Então nós vamos passar agora lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser, né, e ter aí referência. É a pergunta 357, 358 e 359. Então, quem quiser aí dar uma lida depois, ou se quiser pegar aí, né, o seu evangelho para poder ler, né? Evangelho não, o Livro dos Espíritos, né? Fiquem aí à vontade. O meu tá aqui, eu tinha até marcado, mas como o meu tem tanta coisa marcada, e o meu já manuseei tanto que as folhas estão começando a soltar, sabe? Então, na 357, quando pergunta assim, quais são para o espírito as consequências do aborto? Então, vem a resposta, né? Uma existência nula e a recomeçar. Então, ou seja, né? Anula-se a existência daquele que está vindo e rompe-se, né, um acordo aí entre vocês. Então eu não vou ficar presa nessa questão de ler essas perguntas para não ficar assim uma live maçante, mas quem tiver interesse tá lá, tá? Da pergunta 357 até a 359. Ótimo, já temos uma base sólida aí que vai nos dizer acerca desse aborto, né? O aborto provocado, o aborto intencional. E nós vamos aí, né, para mais uma base forte e robusta, que é o nosso Chico Xavier, né? Então, o Chico Xavier, quando perguntado acerca do aborto, né, ele responde com muita propriedade e até nos fazendo refletir de uma forma bem mais ampla, né? Porque quando Chico foi perguntado aí, Chico, o que você acha sobre o aborto provocado, né? Então ele para assim bem pensativo, né? E fala que a mãe dele teve uma gravidez tão precária, uma gravidez cheia de tantos problemas, né? E mesmo assim ela não a abortou, né? Ela levou essa gravidez para frente. E que ele fica pensando, né? O que seria dele se a mãe dele o tivesse então abortado? Ele fala, o que seria de mim, né? Porque ele veio aí, o Chico, assim como nós, veio aí para poder cumprir com a missão ao qual ele foi destinado, né? Então, ele faz, né? Ele dá essa amplitude de uma pergunta, ele reverte a outra, né? Ou seja, ele nos faz com que a gente exerça a empatia, né? O que será daquele feto, né? Se uma mãe resolve abortar, né? Então, no caso do Chico, né? Tem muitos médiuns aí, muitos palestrantes que ainda brincam, né? O que seria de nós, né? Sem o Chico, o que seria de nós? E o Chico continua discorrendo o seguinte,
que ele repugna todo o ato do aborto, porque ele vê a pílula anticoncepcional ou todos os métodos aí que já se encontram, né, hoje, ele vê esses métodos como misericórdia divina, né? E que se nós temos essa misericórdia divina, se eu não quero ser mãe, o outro não quer ser pai, né? Mas a gente ainda assim, nessa necessidade, né, material que a gente tem da sexualidade, se você ainda não quero ser mãe, não quero ser pai, mas você quer praticar o ato, que você então entra, né, por essa tangente aí da misericórdia, que é o uso dos meios contraceptivos, né? E que a doutrina, e ele também não seria diferente, né? Porque vocês vão ver que lá na pergunta 359 do Allan Kardec é justamente a resposta que o Chico fala, né? Aqui, que só é permitido o aborto ele só é concebível diante da doutrina espírita se a vida da mãe estiver em risco, ou seja, antes sacrificar uma vida que ainda não existe do que sacrificar uma vida que já existe, já está em curso. Ou seja, aquele feto ainda vai iniciar-se toda uma vida terrena, embora já esteja, já tivesse, né, começado lá no ventre materno, mas a mãe já está bem num curso mais avançado, né? Então, antes interromper, né, aquela vida que ainda é tão precoce, né? Tá tão precoce do que da mãe que já está avançada. Então aí, quando que é permitido pela doutrina espírita o aborto, né? Num caso exclusivo, somente quando aquela gestação estiver acarretando, né, risco de desencarne à mãe. Então, através de outros meios, a doutrina então é contra, né? Então a gente deve utilizar-se aí da misericórdia divina, né, que o Chico fala, que é o uso do anticoncepcional. E aí eu venho para vocês com a visão do Divaldo, né? O Divaldo, eu até anotei a fala dele, que o Divaldo vem dizendo assim: qualquer forma de agressão à vida é crime hediondo, né? Ele ainda foi mais forte. Aborto provocado sem qualquer justificativa constitui um estado de barbárie em que se permanece a sociedade. E ele ainda fala: covardia moral dos adultos que assassina-se quem não pode se defender. Né? E de fato. Então, o que a gente, né, temos que voltar a lembrar? Um ato, uma consequência, né? Então, Ana, como que fica, né, essa questão aí, a gente falando da questão do feto, né, em si? A gente sabe, né, eu não sei se você sabe, mas agora eu vou passar, mas tem os que já têm conhecimento. Quando que inicia-se a vida? A reencarnação, ela se inicia a partir do momento da concepção. Gente, isso segundo a doutrina espírita, para nós que acreditamos, para nós que sabemos como funciona, tá? Ninguém é obrigado, se tiver membro novo aí, para já não começar a gerar polêmica. Nós estamos aqui tratando da vida e do aborto segundo a doutrina espírita, né? Então é o seguinte: a reencarnação, a vida terrena, começa no momento da concepção. Como assim, Ana? No momento que se deu o ato sexual, que se concebeu-se então o embrião, ali já existe então vida.
né? Então, como que funciona? Aquele espírito que já está lá, né, há muito tempo com seu projeto reencarnatório feito, sabendo quem serão os pais, né? Vence então e se liga à mãe através de um cordão prata bem fininho e quase que imperceptível, transparente, muito frágil. Ao mesmo tempo que a mãe se prepara para receber esse filho, esse espírito também está se preparando do outro lado, ou seja, passando pela... Oi, Cris, tá travando? Voltou, gente? A minha internet aqui tá normal. Voltou? Ok. Então, no momento que a mãe se prepara aqui para poder receber, né, esse espírito, esse filho, ele também se prepara do outro lado. Está ali passando, então, pelo corredor do esquecimento, para que venha, né, de uma certa forma, inocente, para poder reparar aquilo que precisa, espiar o que precisa, aprender ou ajudar o que necessita, né? Então, o que acontece, né, quanto a isso? À medida que vão se passando os tempos, a gravidez vai avançando, esse fio prata vai se fortalecendo, vai ficando um pouco mais aparente, cada vez mais aquele espírito então ali ligado à mãe, né? Então, quando eu vou ali e interrompo essa gravidez, ou seja, eu arrebento esse fio prata, levando, né, ao desencarne aí precoce, a gente então tem aí, né, dois tipos, né, de espírito abortado, que a gente não conhece, não sabe quem que tá vindo, né? Então a gente pode encontrar pela frente um desses dois. Quais esses dois são? Eu até deixei bem especificado. O espírito que tem entendimento e aquele que não tem entendimento. Então, eu vou explicar melhor para vocês isso. Eu estou gerando, vamos supor que eu estou gerando uma vida. E eu, então, escolho abortar. Eu escolho interromper esse ciclo. Eu posso encontrar, pode ser que esse espírito que estava ligado a mim seja um espírito com entendimento. Então, se ele for um espírito com entendimento, até então está ok. Ok. Por quê? Porque se ele tem entendimento, ele vai perdoar a mãe. Vai perdoar a mãe, vai perdoar o pai, vai perdoar todos aqueles que foram responsáveis por esse ato. Então, até aqui tá tudo até ok, né? Ele vai procurar um outro meio através dos nossos engenheiros siderais para poder reencarnar. Mas vamos supor que esse espírito que está vindo aí para mim, esse filho, ou foi um inimigo espiritual meu, onde eu preciso repará-lo de alguma coisa, ou vamos supor que seja um espírito sem entendimento, que eu preciso ajudá-lo a chegar no entendimento. Olha aí o problema então instaurado. Por quê? Porque se ele tá vindo para que eu resgate algo com ele, ele vai se sentir rejeitado duas vezes. O espírito já não tem entendimento. Se ele não tem entendimento, ele está menos propício a perdoar. Se esse espírito que veio
é um inimigo espiritual ou alguém que eu deveria ajudá-lo, olha aí a dívida potencializada. Por quê? Porque eles vão se revoltar contra essa situação. Há uma chance dele voltar para o Vale dos Abortados, permanecer no Vale dos Abortados, e há também a possibilidade dele virar um obsessor desses pais. Da mãe, do pai, daquele que ajudou, daquele que levou, daquele que obrigou, não importa. Cada um dentro da sua culpabilidade. Olha aí o problema. Se eu começo, a fazer abortos um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, o que eu vou contrair para mim? Eu vou lesar o meu perispírito lá na região fértil, da fertilidade. E aí o que pode me vir a acontecer? Além de eu poder ficar infértil nessa vida, na minha próxima reencarnação, eu também ficarei infértil. Como se eu tivesse de fato pagando por aquele ato. Lembra de um ato, uma consequência? Então, um ato que você pratica aqui, esse ato pode perdurar até lá na frente, numa reencarnação futura. Nós podemos perfeitamente estar passando por situações hoje, problemas de hoje, que foram mal solucionados lá atrás. Então vejam aí também a importância dessa conversa que eu tive com vocês antes de começar a live, antes de começar o nosso tema. A importância da gente ir sanando as coisas que a gente vai vendo que não estão corretas, que não estão normais, buscando ajuda para que não vire uma bola de neve. Porque uma coisa que você faz aqui, ela respinga lá na frente. Porque às vezes você faz uma coisa aqui e você tem a oportunidade de saná-la. Mas às vezes você desencarna sem essa oportunidade ou sem ter se atentado para essa oportunidade. Tá? Então, o que pode acontecer também, E aí a gente tem muito aí em questão desses abortos, é as mães que têm também, vêm, com a área da fertilidade no perispírito, ela não vem lesada, mas está tendo ali abortos espontâneos constantes. Então, o aborto espontâneo, uma das causas pode ser que numa vida pregressa, lá atrás, ela foi uma pessoa que abortou muito, E agora ela tem esse desejo incessante de ser mãe e não lhe foi dado, não foi concebido esse direito. Para quê? Para que ela possa, a partir daí, quando voltar lá para a nossa origem, para o mundo espiritual e ter acesso a todos os seus projetos reencarnatórios, ela vê, eu não dei valor aqui eu fiquei sem, Então foi uma forma de eu ver, de eu colocar na balança, e rever os meus atos e a partir de então eu aprender a dar valor a essa oportunidade, Então o que a gente tira, disso tudo, Vendo aí tudo que o Chico fala, que o Livro dos Espíritos fala, que Divaldo fala, Até Emmanuel tem muitas falas também sobre essa questão do aborto, É que se você não deseja ser pai, se você não deseja ser mãe, utilize-se do método para que não haja essa fecundação, para que consequências você não venha acarretar para você mesmo. Então é esse exercício que a gente precisa de fazer.
Se coloque também no lugar do feto. Se pergunte a nós mesmos: o que seria de mim se eu tivesse sido abortada? Nós não teríamos a oportunidade de estar aqui, não é mesmo? Por isso eu agradeço a minha mãe todos os dias, tanto a minha mãe como meu pai, por ter sido o portal com que fez com que eu pudesse estar aqui, com que eu pudesse sanar as minhas dívidas, né? Eu já soube, né, que eu já fui um espírito abortado, né? Não pela minha mãe, né? De agora, mas eu já fui um espírito abortado, né? Mas isso não me acarreta transtornos, né? Porque eu acho que cada um com os seus atos, né? Eu, graças a Deus, né, tive ciência disso, mas o meu perdão é totalmente liberado, né? Então, assim, e tive até a oportunidade de saber quem é, né? Mas isso não vem ao caso, né? Eu acho que é vida que segue, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade, através da minha mãe e do meu pai, né, de estar aqui nessa terra. Agora imagine se fosse, né, um espírito aí já sem entendimento, né? O que seria aí, talvez, né? O contexto seria ainda pior. Então a gente precisa sempre pensar nos nossos atos. Porque embora muitos aí falam, né, a mulher tem direito ao corpo, sim, ela tem direito ao corpo, ela tem direito de decidir se quer ser mãe ou não, né? Mas que ela tenha decência e tenha responsabilidade de quando eu não quero ser mãe, ela então não lesar uma outra vida, né? Porque quando você está lesando uma outra vida, embora essa vida esteja vindo aí de você, né, nós não temos esse direito, né? Nós temos o direito de decidir antes, com responsabilidade. Não, eu não quero, né? Eu sou uma pessoa, eu só tenho um filho, né? Eu só não tive mais porque as minhas condições, até mesmo financeiras, não me permitem. Mas se eu pudesse, eu teria um tanto, né? Então eu não posso ter. Então o que eu vou fazer? Eu uso de meios que fazem com que eu não engravide. Por quê? Porque eu sei que se eu estou ali sujeita, né, me sujeitando a um determinado ato, que eu sei da consequência que pode me levar, né, eu preciso me precaver antes. Porque as consequências nós somos prisioneiros dela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos atos, porque desses nossos atos advém consequências. Consequências boas ou consequências ruins. Consequências boas, nós vamos colher coisas boas. Consequências ruins, nós vamos colher então a negatividade, né? E vamos agora entrar num assunto, nós vamos passar por ele de uma forma superficial, mas eu também vou dar a visão espírita acerca desse tema, né, que é o aborto, mas nessa seara, que é o aborto por estupro, né? O aborto por estupro é uma coisa também, aí sim, né, apesar do meu entendimento não ser esse entendimento, né, polêmico, existe esse entendimento polêmico? Existe, né? Por quê? Porque a gente tem que visualizar aí, né, o lado da mãe, porque a gente sabe que o pai já é devedor, né, não é? O ato, né, que esse ser humano, esse espírito praticou, né, vai repercutir, vai gerar sobre ele aí proporções muito grandes, débitos muito grandes, né? Então nós não temos o que falar nele, né? Ele tem que ser punido materialmente, que é aqui na Terra, e vai ser levado as consequências com ele ao mundo espiritual, com certeza, né? Mas aqui nessa visão específica, nesse tópico específico, a gente aborda mais a questão da mãe, né? Por quê? Porque tem o psicológico da mãe, né? Que eu até fiz questão de colocar item por item, né? O psicológico pelo ato,
pelo que gerou o ato, pelo apoio que ela vai precisar para prosseguir, pela estrutura que ela vai precisar para prosseguir e pela decisão de preservar essa vida ou não, né? A gente sabe que a nossa legislação permite, né, quando a mãe assim deseja, o aborto por estupro, né? Então, o que a gente olha nessa questão da mãe, né? Gerou nessa mãe inúmeros distúrbios, né? Então, a gente vê esse lado da mãe, que vocês verem aí, que são 1, 2, 3, 4, 5, né, danos que pode vir a causar aí no psicológico dessa mãe. Mas a gente também não pode deixar de ter a visão do lado do espírito, a visão do lado desse feto, dessa criança que está vindo, né? Então a gente também tem que olhar esse lado, né? E a doutrina espírita, ela é taxativa, né, em dizer que até mesmo diante do aborto por estupro, o que se aconselha é manter a vida. Eu não estou dizendo aqui, gente, que essa mulher que foi vítima de um estupro é obrigada a manter a vida, não é isso. Eu estou dizendo que a doutrina espírita é a favor, até mesmo no caso de estupro, manter-se a vida. Dar a essa mãe uma estrutura psicológica que faça com que ela consiga chegar até o final desta gestação e ao final desta gestação ou durante esse percurso vir dela a decisão de eu vou gerar, mas eu não quero criar. Eu vou gerar e vou colocar numa instituição para adoção, seja lá o que for, né? Esse ato em si, né, dentro da espiritualidade, não tem problema nenhum, porque ela manteve a vida, né? Mas a gente também não pode ser hipócrita, né? Ao ponto, isso eu já falo, né, até mesmo de um entendimento meu, eu sei que o principal é manter a vida, mas a gente também precisa olhar esse contexto dessa gestante, né? Porque acarreta-se nela o ato em si já é um trauma. A partir desse ato, você vê uma gravidez indesejada, já é outro trauma, né? E daí ela não tem estrutura para poder seguir, né? Então eu falo que cada caso depende de um caso, né? Então, Ana, com o entendimento que você tem, se você hoje, né, fosse vítima de um estupro e viesse a engravidar, qual que seria o seu posicionamento? Eu manteria essa vida e olhe lá se eu não fosse criar. Sabe por quê? Porque embora seja um ato pernicioso, seja um ato de uma repulsa muito grande, eu pensaria muito na questão da criança em si, daquele espírito em si. Sabe-se lá se eu tenho um acordo com ele? Sabe-se lá se eu tenho uma dívida para poder pagar? Né? Então isso aí, minha gente, vai de entendimento para entendimento, né? Vai de situação para situação. Mas eu aconselho, né, a levar a gravidez, quando possível, psicologicamente, entregue para adoção. Mas não tire a oportunidade desse ser, né, de vir até a Terra. Porque a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, né? Então, eu não sou obrigada a criar, né? Mas se você veio através desse ato, eu vou te dar a oportunidade da vida, mas eu vou te entregar para uma adoção, sabe? Então, eu sou a favor, até mesmo, né, nesses casos, em manter a vida, né? Pensando aí, exercendo de fato um amor puro
por esse espírito que está vindo aí, e que não sabe nem o que está acontecendo, né? Entre aspas, né? Ele não sabe nem o que está acontecendo, mas eu daria a oportunidade. Mas isso, minha gente, é cada caso um caso, né? Precisa-se de ter toda uma estrutura psicológica, todo um apoio psicológico e até mesmo material a essa gestante para que ela consiga, né, ir até além e ou deixar essa criança ou ficar com ela para si, né? Então, isso aí é cada caso um caso, é uma coisa que eu também acho que é uma coisa muito abrangente, né? Mas quando a gente tem um pouquinho mais de entendimento, o entendimento vai um pouquinho mais além, a gente consegue, né? Talvez conseguiria superar, né? Eu sou a favor da vida, tá? Eu, graças a Deus, de forma insistente, né? Eu já consegui aí que 2 abortos não fossem feitos, né? A base, às vezes até do peito mesmo, né? Porque eu sou a favor da vida e vou trabalhar em prol da vida. E quem sabe na nossa casa, né? Não vai ter aí, não poderia ter um espaço para esses que chegam, né? Quem sabe, se Deus nos permitir, né, abraçar essas crianças que cheguem, né? Se a mãe diz, olha, esse filho foi advindo de um estupro, eu vou entregá-lo, eu não vou criá-lo, mas eu vou dar-lo a chance à vida. Isso seria uma maravilha, né? Eu estaria de braços abertos para receber tantos quantos fossem possíveis, né? Porque eu penso naquele ser que está lá e não no ato repugnante em si. Esse ato ele vai pagar? Vai. E muito caro. E muito caro. Podem ter certeza disso. Mas não nos cabe a nós, né, enumerar qual a consequência será. Tá? E aí, gente, né, eu venho com a minha visão. Eu acho que já tá aqui, né, mais do que consolidada, né? Não preciso, acho que nem de repetir. Né? Que eu entendo o seguinte, não quer ser mãe, não quer ser pai, use-se dos meios contraceptivos que existem para que essa vida, né, não possa ser então interrompida. Vamos olhar não só o nosso lado, vamos olhar o lado do outro, né? Enquanto você está diante de um ato, você ainda pode escolher qual será a sua consequência. Então nós temos que ser, no geral, responsáveis, né? Responsáveis por aquilo que nos cerca. Se eu não tenho condições de ter filho, se eu não quero ter o filho, né? Então, é um direito meu, sim. Então, use-se dos métodos que existem para que você, então, não venha ser pai, ser mãe e não fique aí, né, com esses atos desenfreados. Esse ano é um, ano que vem é outro, ano que vem é outro, né, naquela confusão, né? Desse aí, tem-se de você mesmo, né, e do outro que está vindo compaixão. Porque vai acarretar atos negativos para você e pode acarretar atos muito negativos também para aqueles que estão chegando aí. Então é o caso da gente sentar e pensar, né? Como pessoas inteligentes que somos, né? E, não, eu vou gerar essa vida, Ana, mesmo eu usando pílula, eu engravidei, porque a pílula não tem 100% de eficácia. Beleza. Então, assuma, né, a sua responsabilidade, mesmo assim ainda crie. Sabe por quê? Porque mesmo com a pílula, a gente sabe, né, dos riscos que a gente está se submetendo. Então, se eu me submeto a um risco, né, eu tenho também que ser responsável por essas consequências, tá bom? É um tema, né, polêmico, mas eu não vou me adentrar mais, né? Mas se depois vocês tiverem as dúvidas de vocês, a gente vai respondendo, né? Para que a gente não crie, né, tanto boom, porque
Ambiente virtual é assim, né? Você fala a coisa de um jeito, a pessoa já entende de outro, e do outro vai levando para outro, que vai levando para outro, e vira aquela bagunça, né? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, sobre o tema aborto na visão da doutrina espírita? A Cris perguntou, Ana, usando ainda o exemplo que você deu sobre o Chico, quando acontece o aborto, no caso de um ser que teria uma missão aqui na Terra, quem sofre com esse ato? A mãe ou o feto? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Cris, porque você diz o seguinte, utilizando o exemplo do Chico, beleza. Quando acontece o aborto, no caso de um ser que teria uma missão na Terra, quem sofre com esse ato? A mãe ou o feto? Então depende, né? Porque vai sofrer. Depende do contexto. Se é a mãe sozinha que opta, né, por essa interrupção, né, vai sofrer a mãe e vai sofrer o feto. E indiretamente pode sofrer o pai quando ficar sabendo, né? Pode criar-se aí ainda mais inimizades, inimigos espirituais, né? O feto vai sofrer por quê? Porque ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir como um acordo que foi quebrado, beleza? Mas aí a gente entra naquela seara. Se é um espírito que tem entendimento, ele perdoa e segue. Se é um espírito sem entendimento, você tende a criar com ele ainda mais dívidas, ainda mais desavenças que precisarão ser sanadas. Agora, se é um conjunto de pessoas que decidem por esse ato, se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é todo mundo ali junto naquele contexto, cada um vai ter a sua proporção de culpa e cada um vai pegar a partezinha desse ato e vão ser devedores e terão cada um a consequência na sua proporção, tá? Principalmente quando é pessoas mais velhas sobre mais novos. Por quê? Porque os mais velhos, a tendência é o quê? É levar, né, o conselho para que certa coisa não seja feita, né? É levar então um entendimento que seria correto, né? Então, pode ter certeza que é cada um dentro da sua proporção. Se tem uma missão interrompida, tem-se um acordo interrompido, né? Então, o que aquele espírito vai necessitar fazer? Ele vai ter que voltar. Se ele for um espírito sem entendimento, revoltado, muitas vezes ele vai voltar lá para o Vale dos Abortados. Quem não assistiu, assista o filme Deixe-me Viver, né? Tem no YouTube, é um filme espírita que retrata aí o Vale dos Abortados, né? Aqueles espíritos que às vezes um espírito já foi abortado 7, 8 vezes pela mesma mãe, né? Ou seja, em tentativas de retornar, né? Ele tá ficando ali, uns ficam muito depressivos, né? E tende a vir crianças muito melancólicas, né? Outros vêm revoltados mesmo, né? Mas quando se tem aquilo interrompido, o espírito então procura, né? Vai juntar-se com os engenheiros siderais novamente para que encontre, né, uma família. Que as famílias, gente, nós não entramos nas famílias por acaso, tá? Esse acaso dentro da espiritualidade, ele não existe. Nós precisamos adentrar nas famílias onde nós temos algo a sanar. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a questão de
eu nem sempre vou vir na mesma família. As famílias são formadas de acordo com o que eu tenho a aprender, a sanar, a expiar, a ajudar dentro daquela família, né? Se tudo que eu tinha para sanar, para aprender, para ajudar junto com aqueles espíritos, a tendência é que na próxima encarnação nós venhamos em famílias diferentes. Seremos muito amigos, o nosso amor vai permanecer, principalmente quando nós estivermos de volta, né, ao mundo espiritual. Mas nós não temos coisas a sanar somente com a nossa família, né? Então, juntamente com os engenheiros siderais, nós vamos ter que nos encaixar dentro de uma outra família com quem ali também nós temos débitos, ou nós precisamos aprender, expiar, entendeu? Então, a gente vem em outra família. Às vezes aquela mesma mãe engravida novamente e aquele espírito vai tentar novamente, né, a reencarnação através daquela mãe, e ele é abortado novamente, né? Então ele fica ali aguardando, né, a oportunidade. Assim como nós também estivemos aguardando um dia, né? Quando nós chegamos nessa terra, foi através da oportunidade que nossos pais nos deram de estar aqui, né? Com as bênçãos de Deus, eles nos deram essa oportunidade de estarmos na terra. Agora, se eu estou dentro de um ventre e eu sou rejeitado, o que eu posso fazer a não ser voltar para trás, né? Eu volto para trás e simplesmente vou procurar aí, né, outra família que eu possa desenvolver, mas sabedores que, né, um dia, né, esses débitos ou essa ajuda ou essa expiação que eu tenho com uma determinada pessoa, ela vai precisar de ser sanada, né? As dívidas aí foram contraídas e elas precisarão ser pagas, né? Então, o que acontece é que essas dívidas, quando são esses casos, né, desses meninos, esses espíritos aí rejeitados, o que acontece é que a dívida tende somente a aumentar, né? E haverá um retorno, com certeza. Então, depende de cada um dentro do contexto, né? É o que a gente faz diante da vida, né? Diante dos nossos problemas, pelo menos eu penso assim, né? Porque imagina, né? O que a gente vai fazer, né? Diante de uma situação dessa? O que um espírito vai fazer? Né? A gente tendo entendimento, não tem nada que fazer, ué. A gente tem que aguardar outra oportunidade, né? Se revoltar não vai adiantar. É como nós aqui, com os nossos entes que já desencarnaram. O que nós vamos fazer diante do desencarne? Né? O que nós somos capazes de fazer para mudar essa situação de desencarne? Nada. Então vai adiantar o desespero, vai adiantar, né, eu cair em depressão, por mais que doa na gente? Oi, Flávia, tá boa? Dói muito, né? Essa semana eu conversei muito com a Flávia essa semana e falei para ela, né? Eu tenho problemas, né, e saudades como vocês, né? Igual eu disse para ela essa semana, eu tenho muita vontade de abraçar o meu irmão fisicamente, né? Porque por mais que às vezes eu sinto a presença dele, eu não consigo abraçá-lo. Nós estamos em dimensões diferentes, matérias diferentes, né? A saudade é imensa, é enorme, né? Às vezes eu posso ouvir alguma coisa, desdobrar, estar com ele, mas não é a mesma coisa. Eu tenho a mesma saudade, a mesma, né? Então são 10 anos que para mim é como se fosse 10 dias, né? Mas o que eu vou fazer diante disso? Né? Sou eu quem decido ficar no chão, lamentando, e com isso eu vou estar parada, estagnada, né, na minha linha de evolução, e eu tenho certeza que o amor que meu irmão nutre por mim e eu por ele, eu não quero ele estagnado, nem ele me quer estagnado. Né? Nós somos sabedores que no momento certo nós vamos nos reencontrar em mesma matéria, né, com todas as lembranças mais afloradas, né? Mas no momento, o que nós podemos fazer para mudar? Nós não conseguimos mudar. Eu consigo levar prece, eu consigo orar em forma de conversa, eu consigo desdobrar e estar com ele, assim como vocês também podem, né, se desdobrar e estar com o ente de vocês,
né? Depende só de equilíbrio, né? De muita prece, de muita oração, de muito entendimento, né? De aceitação, sobretudo, né? Mas eu que tenho que saber, mas eu vou ficar caída aqui no chão, lamentando a vida toda? Dói, dói. Mas é uma situação que eu não mudo, eu não consigo mudar essa situação. Eu consigo seguir, né? Às vezes a gente arrasta, é com dor, né? É com a dor que vai cortando ali dia após dia, mas eu estou de pé. Por mim, por ele e por todos aí que ainda necessitam, né? Nós todos necessitamos um dos outros. Então a live é para reflexão. Vamos refletir. Espero que vocês tenham conseguido também a questão da água, né? Fluidificar a água de vocês. Eu fiz um post hoje sobre o pessoal que estaria passando aí para poder fluidificar a água. Alguma dúvida mais, gente? O João está perguntando, Ana, e no caso de um aborto ser espontâneo, onde o aborto não é a vontade de ninguém, o feto sofre com isso, se não for espírito desenvolvido? Olha, João, depende muito do contexto, sabe? O aborto espontâneo, uma das causas, né, desse aborto espontâneo é a mãe que um dia, numa outra vida, né, abortou-se tanto que ela lesou no seu perispírito. Ah, Ana, mas quando volta eles não consertam o seu perispírito? Eles não têm os reparos no perispírito? Tem. Mas quando você reencarna, você vem trazendo essa cicatriz no seu perispírito, né? Ou seja, você não consegue apagar de imediato esse seu ato, né? Por quê? Porque você ainda não expiou dele. Outra coisa que acontece com o espírito, e nesse caso, né, o espírito, mesmo ele sendo sem entendimento, né, ele não tende a se revoltar porque é dado a ele apenas esses poucos lapsos. Veja bem, a concepção, a vida é desde a concepção. Então existe espírito que precisa de 2, 3 meses dentro do ventre apenas, né? Materialmente. Então cumpriu-se. Mas existe também aqueles casos de aborto espontâneo que engravidou, daqui a pouco perdeu o bebê. Engravidou, daqui a pouco perdeu o bebê. Uma das opções também seria o quê? Esse espírito que está para vir, ele sabe da missão dele. Ele está passando pelo corredor do esquecimento, mas ainda não se solidificou, ou seja, não esqueceu do total, de tudo. Ele sabe da missão que ele vem cumprir. Às vezes, a missão é tão pesada que quando chega lá no meio, ele fala assim, o quê? Eu não vou mais, eu vou desistir. Então, se rompe-se esse cordão prata, e então tem-se o aborto espontâneo. Outra coisa, ele pode ter consciência, lá vou para um lar onde o número de inimigos é muito grande, desiste. Mesmo que seja feito com ele, vai ser feito com ele um trabalho psicológico para ele aceitar aquela missão, mas ele pode, ao meio dela, falar não vou. E volta para trás. Pais, inimigos. Então, o que a gente faz para poder resolver essa situação? E se for questão de inimizade, ou se for questão de missão muito pesada, o que os pais, né, precisam fazer? Os pais precisam começar a conversar com esse espírito, até mesmo sem saber quem é. Até mesmo sem saber quem é.
Comece conversando com ele, fala, olha, pode ser que a sua missão seja pesada nessa terra. Pode ser que algum dia nós dois fomos inimigos espirituais. Mas eu libero para você o perdão. E te digo que você será muito amado dentro do nosso seio familiar. Você é desejado. E tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para poder te ajudar a cumprir a sua missão, nós vamos fazer. Muitas das vezes, em uma única conversa, esse espírito vinga. Ou seja, ele aceita a missão. Porque às vezes é medo. Né? A missão é tão pesada, a inimizade ali é tão grande, ele está com tanto medo do sofrimento que vai encontrar, mas quando os pais têm esse entendimento e essa consciência e passa para ele essa segurança, né? Mesmo que seja aos trancos, eles vêm, sabe? Costumam dar para os pais aí muitas alegrias. Sabe? Outra coisa, né, que já me perguntaram, Ana, então o que fazer comigo que carrego o remorso aí do aborto, né? Já abortei tanto. O que eu posso fazer para minimizar essas consequências? Trabalhar na caridade e na beneficência. Principalmente se tiver uma instituição onde tenha criança. Trabalhar na caridade e na beneficência. Ajudar uma instituição que trabalha com isso, ajudar, seja lá quem for, se é casa espírita, se é evangélica, se é abrigo, se é orfanato, se é trabalhar na caridade e na beneficência. Ah, aqui perto da minha casa não tem, mas aqui perto da minha casa tem um pessoal que faz uma ação voluntária do sopão da noite. Trabalhe na caridade e na beneficência em memória daquele espírito que você abortou. Peça o perdão. Sabe a oração em forma de conversa? Faça-o. Peça perdão por esse espírito, para esse espírito. Diga a ele que você vai trabalhar na caridade e na beneficência. E que toda essa caridade e essa beneficência que você trabalhar, se dela, né, advir bons atos e bênçãos, que essas bênçãos sejam revertidas para ele, onde quer que ele esteja. É isso que a gente faz. É só isso que tem que fazer. Né? Mas essa questão do aborto espontâneo, o espírito vir por medo, não vir por medo, é o que mais tem. A hora que começa a rever a trajetória que tem que passar, desiste. E a outra oportunidade é dada, e ele vai só desistindo pela insegurança. Então, quando nós pais temos esse entendimento e começamos então a passar para esse espírito segurança, vem, você vai ser bem recebido, vem, você é desejado, vem, você está sendo, né, planejado, vem, a desavença que nós tivermos, você já está perdoado, porque o amor que nós temos, né, por você é muito maior do que qualquer ato que nós tenhamos praticado no decorrer da eternidade. Então nós estamos de braços abertos para te receber. Pode ter certeza, eu falo, meu corpo chega até a arrepiar. Pode ter certeza que se a causa for medo e insegurança, eles vêm. Com certeza, a Cris está dizendo que ela nunca imaginou, né? Espírito voltar por medo. Olha, depende da missão que você tem que passar. Nós não lembramos porque nós passamos pelo corredor do esquecimento. Mas imaginem, né? Existem aí muitos pais que foram assassinos dos filhos em outra vida e que estão aí para reparar. Imagina o medo desse espírito vindo, né? Vai chegar em um determinado momento do corredor do esquecimento que vai cessar. Mas antes de cessar, ele vai ter o medo. Né? Trocando em miúdos, né, no nosso linguajar, a gente falaria, Nossa Senhora, né? Misericórdia. O que vai ser de mim? Eu num lar,
onde eu fui assassinada por aqueles em outra vida. O que será de mim? Será que vai dar certo? Será para qual caminho do meu projeto reencarnatório vai dar certo? Será que no decorrer dessa caminhada eu posso, né, vir conscientemente a externar um ódio que eu não sei de onde vai surgir? Insegurança, né? Então, até que a gravidez vai avançando e esse estado, né, de consciência vai ficando para trás para que nós chegamos aqui limpos, né? Existe sim o medo, a insegurança. Eu não sei se eu vou dar conta, eu preciso ir, mas eu não sei como que vai ser, né? Eu estou sem apoio e não vem mesmo. Mesma coisa a gente aqui, né? Às vezes nos colocam para fazer determinada coisa, não, eu não vou, eu não faço, né? Mas já tem um outro com determinado equilíbrio, fala, não, eu vou, né? Eu vou porque eu sei da necessidade dessa missão que eu preciso cumprir, então eu vou. Mas tem uns que já são mais propensos a isso, né? De uma certa forma já são aí psicologicamente, espiritualmente mais fracos e tem esse medo. Mais alguma dúvida, gente? E tem aqueles, né, gente, que necessitam também, eles não são abortados, mas são precoces, né? Digamos assim. Vieram, viveram 2 meses, desencarnaram, né? Os desencarnos bem precoces. Então, às vezes era aquele tempinho que ele precisava para terminar uma outra encarnação, só isso, né? 7 meses é o tempinho que ele precisava. E eles são muito agradecidos, viu? Toda vez que um espírito consegue, né, cumprir uma missão, eles são muito gratos àqueles que os ampararam, que abriram as portas, né? Eles são muito gratos. A Márcia Santana está perguntando, Ana, e o espírito pode fugir sempre dessa família, desistido de vir ao mundo? Olha, o fato é o seguinte, né? O livre-arbítrio, ele é muito respeitado. Mas, se eu tenho um débito, uma hora eu vou ter que saná-lo. Se eu vou desistindo, eu vou apenas postergando, né? Vai chegar uma hora que eu vou precisar enfrentar. Então, eu apenas retardo essa reencarnação. Eu apenas retardo a minha vinda, mas eu não sano a minha dívida, tá? Uma hora, em uma reencarnação ou numa dimensão, uma hora esse débito precisa ser sanado. Mais alguma dúvida, gente? Dúvidas? A TT está perguntando sobre adoção, né? Se aquele que for adotado estava programado para ser para você. Lógico. Vocês têm que entender o seguinte. O adotado, né? A criança ou adolescente adotado, por que ele era para ser meu, mas ele não veio de mim pelos laços consanguíneos? Porque ele tinha a necessidade de passar por esse método da adoção. Ou seja, ele tinha dívidas ali a sanar com o quê? Com a rejeição, né? Até mesmo com começar aí a desenvolver-se uma certa paciência. Então, ele precisa daqueles meios, né, da adoção para chegar até você. Mas se ele chegou para você, é porque ele é seu e você, juntamente com ele, é que se programaram para que nessa determinada data, nessa determinada época, você se encontrasse e você então o ajudasse aí a ficar de pé diante da vida para conseguir
caminhar aí e se virar, né, do seu próprio modo. Mas o filho que vem pela adoção, você pode ter certeza, ele só não é do sangue, mas ele sempre foi seu. É um espírito que pode ser muito próximo seu. Olha para você ver, eu posso entrar na fila de uma adoção e chegar lá, eu bater o olho naquela criança e falar, nossa, é meu, eu quero é esse. Mas é por quê? É porque entre vocês já existe uma afinidade pré-estabelecida. Isso vem lá de trás, ok? Aí eu bato o olho naquela criança ali, trago para mim. Aí quando eu voltar, né? Quando eu desencarnar e for ter acesso ao meu projeto reencarnatório, eu vou ficar sabendo assim, ó, fulano era meu bisavô ou meu avô. Engraçado, na vida passada, né, a gente tinha ligação consanguínea e dessa ele veio para nossa família, mas de uma forma diferente. Será por quê? É porque ele, aquele espírito, precisava passar por aqueles meios, precisava passar por aquela rejeição para que pudesse dar valor a uma determinada coisa. Tem aprendizado a se retirar daquilo ali, mas ele veio para você porque familiar que ele tem muita coisa a aprender, a sanar, a expiar, né, junto com você, tá? A Nena Santos está perguntando, o assassinato também estava programado para a pessoa ir de tal forma, né? Tá fugindo do nosso tema, né, Nena? Nosso tema é aborto, mas aborto, adoção, mas e aí? É a vida em si, né? O assassinato, das duas, uma. Ou foram atos da vida que o levaram por aquele caminho, né? Que fez com que lá no final seria um caminho infrutífero, ou então ele está expiando, ou seja, pagando uma dívida passada, tá bom? Então, por isso que eu falo com vocês, né? Quando você ver um amigo indo para um caminho, né? Não necessariamente o caminho do assassinato, né? Mas eu até mesmo como intrusa vou e falo. Sabe por quê? Porque às vezes eles vão para um caminho que chega lá no final, se deparam com uma rua sem saída. E aí? Foram os meios com o qual ele, as escolhas que ele fez, os meios por onde ele andou, é que o fez chegar a uma determinada situação, né? E aí, ali se cria débitos, dívidas horríveis, né? Que vão precisar ser sanadas, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, a respeito do aborto? A Vanessa está perguntando se uma criança que desencarnou precocemente aos 2 anos, ela pode vir a reencarnar na mesma família. Com certeza, se ela tiver ainda débitos a sanar ou aprender a ajudar, com certeza, né? E uma criança que desencarna assim tão precocemente, se ela tiver algo a sanar, né, a volta dela pode ser mais rápida do que da gente adulto. Sabe por quê? Porque olha para vocês verem, ela 2 anos, né? Ela ainda está muito próxima do mundo espiritual, tá? Quanto mais velho nós vamos ficando, né? A gente tende a ficar mais longe do mundo espiritual. Principalmente a gente não busca entendimento, né? Então a gente vai se distanciando, né? Ou seja, o que é distanciar, Ana? Eu não estou aproximando, Ana, porque eu vou desencarnar, né? Não é nesse sentido. Você se distancia do mundo espiritual porque você já está com muitas manias terrenas, né? Tem muitos resquícios, coisas que é da matéria, está impregnado ali mesmo na matéria. E a criança não, tem muito pouco tempo. Então, o comportamento dessa criança tem muito mais a ver ainda com o mundo espiritual do que com o nosso, né? Aqui ela ainda vai precisar passar por toda uma aprendizagem da vida terrena, né? E essa criança, quando volta para o mundo espiritual, ela então se recupera muito mais rápido do que nós, né?
porque o perispírito elástico que é, no instantinho ela já vai tomar toda a ciência, vai se levando muito pouco resquícios ou quase nada. Então, a recuperação de uma criança, o entendimento de uma criança tende a ser muito mais rápido do que o nosso. Mais alguma dúvida? Gente, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva. Nós precisamos bater metas, né, para que o nosso canal seja mais visível. E a palavra da doutrina, ela precisa ser levada, né? Ai, tem uma pergunta que eu pedi. Deixa eu ver se eu pego aqui de novo. Ana, tive um aborto espontâneo e sempre me perguntei por que ele ou ela não veio para mim. E depois tive uma outra filha. Será que tem alguma relação? Olha, pode ter sido, né? Pelo fato de ter desistido, ou pode ser também. Gente, o aborto também, a gente não pode deixar de lembrar que existem também as causas fisiológicas do nosso corpo, né? Às vezes nada tem com o espiritual, às vezes as causas fisiológicas e hormonais do corpo da mulher, né, que está levando ali a esse aborto. O que a gente tem que fazer? Procurar a medicina terrena, né? Ela está aí para isso, para cuidar do nosso corpo material, né? Mas perfeitamente você pode ter tido um distúrbio fisiológico no seu corpo que expulsou aquele feto e ela volta novamente, né, quando tem a oportunidade, quando seu corpo está receptivo para poder recebê-lo, né? Isso é totalmente possível. Mais alguma dúvida, gente? Você não quer envelhecer muito não, Nena? A gente se recupera, boba. A gente tem que ir tendo entendimento, né? A gente não pode esquecer sempre, né? Nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Os nossos resquícios da matéria, nós vamos aprendendo a lidar com ele e vamos deixando, né? As nossas necessidades principais, como alimentar e etc, né? Mas aquele entendimento que a gente tem espiritual, a gente também leva conosco, né? E isso conta muito, né? Quando nós chegamos lá com o entendimento, também é muito mais rápido a nossa recuperação em face daquele que chega sem conhecimento nenhum e ainda preso, né? Dentro daquele mundo dele mesmo, não querendo aceitar a realidade que está ali na sua frente. Mais alguma dúvida? Tem uma moça perguntando, eu pedi foi o nome dela, que passa para mim muito rápido, né? Eu falei contra a desistência, que podem desistir, etc. E se uma criança bem novinha também pode desistir, se ela já nasceu e novinha pode desistir, aí não, tá? Aí é missão mesmo que era muito curta. Por quê? Porque ela já passou pelo corredor do esquecimento, nasceu, já veio sem lembrar nada, assim como nós, né? Não lembramos nada na nossa encarnação, então se houve um desencarne aí precoce é porque era aquele tempo que ele necessitava de reencarnar, de estar reencarnado, tá? Mais alguma dúvida? Não? Terminamos as dúvidas? A Priscila Carvalho está perguntando o seguinte: Ana, o que seria esse corredor do esquecimento? Ô Priscila, quando nós retornamos à nossa origem, que é o espírito, à medida que nós vamos conseguindo equilíbrio, que nós vamos tendo aceitação e entendimento, o que acontece? Nós vamos ter acesso aos nossos projetos reencarnatórios. Ana, que projetos são esses? Vamos supor o seguinte: eu desencarno hoje, agora.
Então eu vou chegar lá, lógico que, né, pensativa, se fosse hoje, né, eu olhando hoje, eu chegaria pensativa, poxa vida, desencarnei, beleza. Então agora, deixa eu começar a colocar em prática aquilo que eu aprendi, né, os meus entes estão na Terra, a saudade vai ficar agora, né, de lá e eles de mim, mas eu preciso ter equilíbrio para poder continuar, beleza. Quando os nossos mentores, né, aqueles que são responsáveis pela nossa chegada, ver assim, não, a Ana já tem condições, né, de sentar e rever todo o projeto reencarnatório dela. É ali que eu vou sentar, vou rever todo o meu projeto reencarnatório, né? Ó, em determinada época era para me ter feito isso aqui, eu não fiz. Olha para você ver que coisa errada que eu fiz aqui nessa passagem, olha que coisa horrorosa, vou precisar sanar. Né? Então isso aqui para mim foi uma coisa que, em vez de eu fazer certo, eu fiz errado, né? Dívida que eu contraí, beleza. Não, isso aqui eu fiz certo, isso aqui eu fiz errado, beleza. O que eu fiz certo, tá sanado, o que eu não fiz eu vou ter que sanar, né? Beleza. Aí pode me vir as dúvidas, mas por que eu preciso sanar tais coisas? Então eu vou começar a ver os meus outros projetos reencarnatórios, ou seja, minhas outras reencarnações. O que eu já fiz até hoje para que eu pudesse alcançar o estado que eu estou. Beleza, então eu consigo visualizar tudo, né? Se eu fui assassinada, se eu fui assassino, se eu fui ladrão, se eu fui prostituta, não importa. Eu vou conseguir ver todo o meu contexto, vou conseguir ver os meus inimigos, eu vou saber quem são inimigos, quem são amigos, quem de fato me quer bem, quem não quer, porque isso aí em espírito não tem como esconder, né? Então vamos supor que eu chego do outro lado, né, e já tenho ciência disso tudo. Já cheguei ao ponto de ter ciência disso tudo. Beleza, eu vou reencarnar. Olha aqui, não nessa última sua encarnação, lá junto com os engenheiros siderais, depois de um tempo, né? É lógico. Olha aqui, vamos supor que eu tenho 30 reencarnações. Olha aqui, na sua reencarnação de número 27, olha essa dívida que você tem com fulano, né? O que você acha? Fulano reencarnou, né? E surgiu uma oportunidade de você sanar esse débito. O que você acha de descer lá para poder sanar esse débito? Ah, não, mas com tal pessoa eu não quero. Eu não quero porque ele fez isso e isso comigo. Olha lá para você ver que situação, que não sei o que. Na hora, vai, porque através, né, você vai aprender a exercitar o perdão, ele vai aprender a exercitar o amor e vocês vão sanar isso aí, né? Beleza. Então eu vou para esse corredor do esquecimento para quê? Para que eles, através de um tratamento espiritual, apaguem toda essa minha memória temporariamente. Tudo vai ficar no inconsciente. Por quê? Porque se eu vir para cá com essa ciência, eu tô vindo com uma pessoa que me fez o mal, eu tenho total ciência do que ele me fez, a repulsa será muito grande e a missão será uma missão frustrada, né? Não, eu não. Se a gente vem com sabendo de determinadas coisas, a gente não cumpre, né? Vamos supor, né, que o seu filho, né, foi o seu assassino e vocês dois precisam aí de uma relação de perdão e amor, certo? Quando você retornar para o mundo espiritual e você ter essa ciência, olha lá quem te assassinou. Só que no decorrer dessa vida, você aprendeu a nutrir por aquele filho um amor tão grande que você não faz nada mais, nada menos do que perdoar. Por quê? Porque você aprendeu a ver o lado bonito daquele filho. Se você tivesse vindo sabendo que ele foi o seu assassino, de imediato você já teria por ele uma repulsa muito grande, né? Então você pega e fala, não, eu não quero mal dele, né? Mesmo ele tendo me feito aquilo, eu não quero mal dele, está perdoado. Então quando você tem, né, esse amor desenvolvido e esse perdão desenvolvido, você tem também uma dívida sanada, né? E aí está tudo certo. Embora você me fez tão mal, mas o amor que eu aprendi a nutrir por você
supera o mal que você me fez, seja nessa ou em outras reencarnações. Bom? Mais dúvida, gente? Se consegue perdoar alguém que faz em oração sem querer aproximação, a Leal, você está querendo saber que se você pode perdoar uma pessoa sem aproximar-se dela? Pode, perfeitamente. Né? Você pode fazer oração em forma de conversa, direcionando essa prece, né, para esse seu ente, você mentaliza ele e perdoa ele por tudo. Né? E diga a ele, embora eu não queira uma convivência com você, você da minha parte é livre para seguir. Eu te perdoo de qualquer ato e peço perdão para qualquer ato que eu venha, que eu tenha feito e te ferido, né? E que te impede de seguir. Então, da minha parte, do fundo do meu coração, eu desejo que você siga em paz. É perfeitamente possível. E não ficar querendo mal, né? Embora nós dois não tenhamos uma convivência, mas eu quero e desejo que você siga em paz. Assim como eu também quero seguir em paz. Eu acho que nós não somos merecedores de carregar nas nossas costas, né, o ódio, a raiva, a tristeza, a depressão, nada disso. Tá bom? Nós temos que nos dar a oportunidade para que nós possamos seguir de uma forma saudável. E quando fugir do saudável e a gente não conseguir se restabelecer, a gente procurar ajuda, né? Procurar ajuda não é uma coisa anormal, né? Porque tem gente que você fala, né? Ô fulano, eu sei, né, que embora você já faça um tratamento, mas tente ver, porque essa forma não está normal, né? Tá acontecendo isso, tem gente que não gosta, né? Se repele, né? Então o que a gente faz diante disso? A gente respeita, ora por ela e segue. Por quê? Porque nós fizemos a nossa parte. Tá bom? Tem um relato grande aqui. Ana, eu rejeitei uma gravidez, pois estava me separando. Não aceitava de jeito nenhum, mas não fiz nada errado. Só rejeição mesmo. Já tinha 2 filhos, aí achava mais um filho com o pai indo embora. Coisa de jovem, muito nova. Resumindo, com 3 meses comecei a fazer o pré-natal. Aí descobri que eram gêmeos. Ai, meu Deus, perdi o relato dela. Vou ter que procurar aqui. É porque vai passando, gente, vai passando de uma forma tão rápida, mas tão rápida. Aqui, acho que achei. Descobri que eram gêmeos. Nossa, não queria um filho, vou ter 2. Tudo corria bem. Com 5 meses, peguei uma infecção urinária e perdi os bebês. Tipo, abortei. Aí, olha só, não aceitava a gravidez. Quando aceitei, perdi. Por isso, procurei todos os meus porquês num centro espírita. Vamos lá. Eu perdi o negócio de novo. Hoje, já bem esclarecida, graças a Deus, de lá para cá trabalhei muito com crianças. Hoje acompanho um menino especial com uma síndrome. Ele tem 20 anos, mas sua mente é de 3 anos. Não anda, não fala, tudo depende de mim. Nunca me imaginava com esta profissão. Hoje eu cuidadora. Olha o destino.
Beijo, querida. Quando puder, me fale um pouco dessa minha prova e expiação. O que pode ter acontecido no caso da Angélica, né, Angélica? O que pode ter acontecido é o seguinte, né? Quando há uma rejeição pela mãe, né, ou pelos pais, né, é sentido isso do outro lado, né? É sentido isso. A rejeição é uma coisa muito ruim, né? A rejeição é uma coisa muito ruim de ser sentida, né? Veja bem, né? O desprezo, né? Então, provavelmente, né? Tanto você mentalmente criou um ambiente para que seu corpo expulsasse esses fetos, né? Quanto esses fetos, diante de tamanha rejeição, possam ter também se sucumbido e decidido voltar, né? Mas o que importa diante disso tudo, porque veja bem, o que a gente não pode mudar, a gente precisa fazer para amenizar. A gente não vai acabar com aquilo, exterminar aquilo, mas nós podemos minimizar ou maximizar, né? Não sei se você lembra, eu já expliquei muito isso aqui. A gente, diante de um problema ou diante de uma situação, nós podemos minimizar ou maximizar, né, essa situação, esse sofrimento. Então, o que acontece? Como é uma situação, né, que você não pode mudar e que, graças a Deus, você já tem o entendimento, o esclarecimento, né? Então, o que a gente faz? Faz como você. Trabalha em prol do outro, trabalha na caridade e na beneficência para ir revertendo essas bênçãos para essas crianças, né? Agora, outra coisa, hoje você é cuidadora, né, de uma pessoa que tem aí uma determinada síndrome, uma determinada deficiência, né? Então, o que pode ser isso aí? Fugindo um pouco desse nosso assunto de aborto, né? Quando eu tenho no meu caminho uma pessoa que a mim é confiada a olhar essa pessoa, né? Algum pacto eu tenho com aquele espírito, seja de ajuda ou seja de reparação. Tenho certeza disso. Tudo que você for fazer, né, principalmente para alguém que tem uma deficiência, se você está ali comprometido em ajudar ou a trabalhar com aquilo, em algum momento, mesmo que seja temporário, você tem um pacto com aquele espírito naquele determinado lapso de tempo, você ajudá-lo ou você reparar alguma coisa que você tenha feito, tá? Então, nada é por acaso, nada é passado por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E nós só saberemos verdadeiramente essa razão de ser quando nós estivermos de volta à nossa origem. Por enquanto, vocês têm que entender o seguinte: nós estamos em prova. Estamos dentro de uma sala de aula chamada Terra, passando por uma avaliação. Daqui a pouco, nossa avaliação termina, nós estaremos de volta para casa. E lá na nossa casa é que nós vamos ter acesso ao gabarito, né, das questões a que nós fomos submetidas, e a gente vai saber, então, qual foi o nosso desempenho diante de tudo isso. Mais alguma dúvida, gente? Senão, nós vamos encerrando. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É muito importante para nós. A Edna Marcondes pergunta: Ana, tentei abortar pela situação precária financeira, mas não abortei, graças a Deus. Ela nasceu e 18 anos depois ela faleceu por doença. Tem algo a ver? Não, a ver com o aborto, nada a ver. Tenho certeza que ela é muito agradecida a você por, embora esteja numa situação precária, né? Igual lá a mãe do Chico, lembra? A mãe do Chico, embora numa situação precária, ainda assim, né, optou em deixá-lo vir à vida. Então, esses 18 anos é os 18 anos que ela precisava para poder
cumprir a missão ao qual ela veio destinada. Veio numa missão mais curta, né? Cada um de nós temos um tempo de missão. Dependendo da missão que a gente precisa, né? Mais tempo, menos tempo. Vai depender muito, né? Mas veio para uma missão aí mais curta, né? E que Deus abençoe ela, onde quer que ela esteja. Pode ter certeza que o sentimento que ela nutre por tudo isso é sentimento de gratidão. Mais alguma dúvida, gente? Deus abençoe e guarde cada um de vocês, tá bom? Aqui, só passando para lembrar, a Dani tá aí, né? Dani já atualizou o nosso post da rifa, tá? Então, quem desejar, agora é o liquidificador com os três panos de prato, né? Doação do Evandro com a Lidiane Castelo Branco, que doou os panos de prato, tá bom? Então, quem quiser aí nos ajudar, ainda tem números disponíveis, tá bom? Dani hoje ficou a live toda aí, né, Dani? Vamos rezar, né, Dani? Para que essa semana, quem sabe, saia o nosso CNPJ. Nossa Senhora, nunca vi demorar tanto. Misericórdia, viu? Só Jesus para ter misericórdia disso tudo. Obrigada àqueles que já adquiriram, tá? Lembrando, gente, que compra quem quer, quem quiser, quem puder. Ninguém é obrigado a nada, tá? Cris, obrigada, eu já vi que você comprou. Dani, eu também, minha filha, tô aqui na fé. Que saia logo, né? Que é ruim, né? A gente fica com aquela expectativa, não sai de jeito nenhum. Então, obrigada a cada um de vocês. Eu vou lá, eu vou atualizar, tá? O meu post também, o meu pedido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero, né, que a live tenha sido um pouco esclarecedora. É um assunto muito abrangente, né? Que se a gente for parar aqui para poder ficar conversando, eu creio que a gente vai a noite toda, né? Porque quando uma dúvida é sanada, outra dúvida nos é aberta, né? E é isso mesmo. Quando nós estamos no processo de entendimento, né? Quando se entende uma coisa, outra surge. E isso é muito normal, né? E muito bem-vindo também. Só que dúvidas nós sempre vamos tendo, né? À medida que nós formos avançando, respostas também nos vão vindo, né? Mas nós precisamos estar receptíveis a essas coisas que vão chegando pra gente, né? Porque senão de nada adianta, né? Nos mostrar uma coisa ao qual nós não estamos aí receptíveis a aprender, a receber, né? Ou então a pelo menos refletir, tá bom? Obrigada a todos vocês, uma ótima semana, que Deus abençoe, guarde, ilumine e proteja cada um de vocês, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, até quarta com o estudo Violetas, né? Nós vamos pro capítulo 12, 13, se Deus assim quiser e permitir, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá escrever, tá? Obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Uma semana abençoada para nós, né? Fim de ano se aproxima. Com Deus. Tchau.